Os 8 velhinhos que mandam na verdade caso alguém os questione, eles desassociam impedindo os demais membros de conversarem com o desassociado. Os 8 velhinhos que sempre se colocaram no mesmo lugar de Jesus e que agora dizem que nunca tiveram tal pretensão. Os 8 velhinhos que escrevem que a Bíblia não é nada sem eles e que para entender a Bíblia, você precisa deles. Você concorda com tudo isso? A Bíblia Sagrada foi completada no primeiro século e lá não havia estes 8 velhinhos. Estes 8 velhinhos passaram a surgir a partir de 1870. A pergunta: como que as pessoas faziam para obter a verdade sem estes 8 velhinhos até 1870, quando foi criado o Atitoware? Se estes 8 velhinhos nunca foram inspirados e sempre mudam de ensinos, porque eles querem se igualar com os apóstolos do primeiro século que eram inspirados e nunca precisaram mudar de ensinos até 1870 e até agora. Se estes 8 velhinhos nunca tiveram a pretensão de serem porta-vozes de Jesus, então por que as milhões de vezes que aparece a citação de João 6:68 nas publicações da jw.org, ela é aplicada como se o apóstolo Pedro dissesse a estes 8 velhinhos: só tu tens declarações de vida eterna? Ora, o apóstolo Pedro disse isso para Jesus Cristo e não para estes 8 velhinhos. Então, quem é que está mentindo? O apóstolo Pedro? Ou estes 8 velhinhos? E por que os 8 velhinhos mandam as 8 milhões de testemunhas de Jeová não conversarem com os desassociados que criticam os ensinos destes 8 velhinhos e elas obedecem, sendo que estas 8 milhões de testemunhas de Jeová deveriam saber que tais desassociados não negaram a lei de Cristo e nem negaram o ensino de Cristo? Sendo que a Bíblia diz que somente em casos de um cristão negar a Cristo ou negar o ensino de Cristo é que os demais cristãos não devem mais conversar com ele. Veja 2 João 7:11. A não ser que tais 8 velhinhos sejam porta-vozes de Jesus. Mas, se eles assumem que nunca tiveram esta pretensão, então estes 8 velhinhos mentiram e mentem por desassociar para queima de arquivo todos estes que apresentam sólidas provas das contradições ensinadas e praticadas por estes 8 velhinhos que querem a toda força deixar as demais testemunhas de Jeová alienadas da verdadeira verdade dos fatos. Sim, estes 8 velhinhos obrigam na marra as 8 milhões de testemunhas de Jeová a violarem o mandamento cristão de 1 aos Tessalonicenses 5:21 que diz para os cristãos: certifiquem-se de todas as coisas. Repetindo: certifiquem-se de todas as coisas. Ora, como as testemunhas de Jeová vão se certificar de todas as coisas se elas são proibidas por estes 8 velhinhos de irem em outros sites ou lerem outros livros que não sejam da jw.org? Pense nisso. A sua vida eterna depende de você não ser desencaminhado por falsos profetas. Mateus 24:11